Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer pelo dia de vida que o Senhor nos deu, agradecer ao Pai pelo teu sustento, a tua direção, os teus livramentos, ó Pai, agradecer ao Pai porque através de Jesus o Senhor supriu cada uma das nossas necessidades, nada nos faltou neste dia. E queremos agradecer porque no final desse dia, depois das nossas atividades, o Senhor nos trouxe até este recinto sagrado, casa de oração, para este momento, ó Pai, de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. Muito obrigado por esta bênção. Obrigado, ó Pai, por cada vida aqui presente nesse santuário. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão em casa, através do Facebook, também te adorando. Abençoa, ó Pai, esse nosso encontro, que mesmo separados fisicamente, geograficamente, que o nosso propósito seja um só, que possamos estar unidos de alma, de coração, de espírito, num só objetivo: apresentar-te um culto de louvor, de glórias ao teu nome, para o teu louvor, para a tua glória, mas também para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual. Nos abençoa, Pai, é o que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir os nossos hinários do hino 39. Hino 39. Ao som do instrumento, os que puderem, vamos colocar em pé. Hino 39. Exaltação e louvor. Queria dizer aos irmãos, ou pedir, sempre que cantar hinos assim para o louvor do Senhor, preste atenção nos hinos,
fala sobre redenção, fala sobre o sangue de Jesus. É interessante, muitos hinos do nosso inário, eles falam sobre a redenção e o sangue de Jesus. Presta atenção, é muito repetido estas expressões, redenção e o sangue de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 49. Salmo 49. Eu vou ler do primeiro versículo ao versículo de número 12. Salmo 49, de 1 a 12. Povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeu como de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente e não veja cova? Porquanto, vê-se, morrem os sábios, e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Até este versículo. Eu quero destacar aqui o versículo 7 e 8, quando o salmista diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. É interessante esta expressão, a redenção de uma alma é caríssima, ninguém consegue pagar. Meus irmãos, o preço de uma alma, o preço é o sangue de Jesus. Pedro diz que a redenção não foi obtida através do preço de prata e ouro, mas através do sangue de Jesus. Hebreus, ele diz, carta aos Hebreus, que não há remissão sem derramamento de sangue. Nossa irmã Dona Laura, vou pedir a ela que nos conduza a Deus através de mais uma oração. Vamos orar com a nossa irmã Dona Laura. Deus nos permitir, nós nossos princípios, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Amém. Para te louvar e te agradecer por tantas bênçãos recebidas, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por todos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor possa estar abençoando, suprindo cada necessidade. Pedimos também para aqueles que estão em casa,
Amém. Posso estar abençoando, Senhor. Te agradecemos pelas nossas vidas, pela nossa saúde, principalmente o momento de Jesus Cristo e o momento na cruz do nosso lugar. Amém. Pedimos ao Pai para cada dia nós possamos estar sempre mais e mais agradecidos por essa grande bênção. Te agradecemos por essa igreja, pelo do pastor, por todas as sociedades dessa igreja. Sim, Pai. O Senhor possa estar abençoando, Pai, que em cada coração esteja sempre tendo alegria e estar fazendo o teu trabalho. Amém, Deus. Te agradecemos ao Pai, porque a tua Cristo tem cuidado de nós. Sim, Que Pai. nós possamos a cada dia estar mais firmes nos santos caminhos. Sim, Pai. Nós louvamos e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Pai. Agradecemos a Deus por mais esta noite de terça-feira. Agradecemos a Deus por aqueles irmãos que estão ofertando este culto a Deus em casa através do Facebook, e aos irmãos aqui presentes hoje, além da minha pessoa, a Sônia, o Diácono Mário, nossa irmã Fátima, seu Oswaldo, Dona Ângela, Reginaldo e Laura. Somos agradecidos a Deus pela participação da igreja nestas programações, nesses dias diferentes que estamos vivendo. Agradeço a todos e convido aqueles que, tendo condições, podendo, sem nenhum prejuízo à sua vida, busque estar conosco também às terças-feiras para este momento de culto de adoração ao Senhor. E também nós aqui, os irmãos em casa, que estejamos sempre orando por estes trabalhos da nossa igreja. Na próxima quinta-feira, 19h30, se Deus permitir, teremos aqui mais um culto de adoração, de louvor a Deus. Eu tenho falado aqui a pedido da UMB, aquela contribuição de cestas básicas para aquele trabalho na cidade de São Luís Paraitinga. Quero agradecer aqui pela atenção dos irmãos e pela a doação. Falta pouco, muito pouco. Então, aquele irmão, irmã que quiser doar, quiser e puder doar, fale com a Thaís ou com a Ana. Mas eu quero agradecer pela reação da igreja. Realmente está faltando muito pouco para a gente completar as 5 cestas básicas. Nós vamos abrir nossos inários no hino de número 300. Hino de número 300. Vamos, os que puderem, assim que os primeiros acordes dos instrumentos, vamos colocar em pé. Hino de número 300, Igreja Militante. Foi seu sangue que
nesse instante, te louvar e te agradecer pelo sustento, direção que o Senhor vem concedendo aos nossos irmãos que estão em tratamento de saúde. E nós queremos pedir por cada um deles, pedir ao Pai por Dona Lourdes, tu sabe o que está acontecendo, que o Senhor possa agir ali e normalizar a sua saúde. Pedir pelos demais, particularmente pelos nossos irmãos aqui da igreja, abençoa, consola, conforta e fortalece a cada um deles. Agradecemos ao Pai pela melhora da nossa mãe D'Ângela. Continue abençoando ali, Pai, os médicos, os medicamentos, os tratamentos que serão feitos. Pai, que tudo seja feito sob a tua orientação, a direção, e se for da tua vontade, para a glória do teu nome, que ela possa ter a sua saúde restaurada. Abençoa a tua palavra que vamos ler e nela meditar, que o façamos na direção, na iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Colossenses capítulo 1. Hoje é a terça-feira que nós temos pensado nesse texto. Colossenses capítulo 1. Eu quero ler hoje 3 versículos apenas. O versículo 13, 14 e 15. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. Chamo a atenção dos irmãos para que nós temos aí no versículo 14, nós vamos ter nesse versículo hoje. Paulo diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual Paulo está falando de alguém, no qual. Quem é esse qual aí? É Jesus. No qual temos a redenção. A palavra remissão é perdão. Então, no qual em Jesus, somente em Jesus, temos a redenção, salvação. Somente através de Jesus temos perdão para os nossos pecados. Salvação e perdão somente através de Jesus Cristo. Volte um pouquinho para Efésios, capítulo 1. Versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Observe aí, Paulo dizendo: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No qual, em Jesus, temos redenção pelo sangue. Agora no capítulo 1 de Efésios, versículo 7, Paulo acrescenta que em Jesus nós temos a remissão, aliás, a redenção, a remissão dos pecados,
segundo, quer dizer, conforme o que? A riqueza da sua graça. Ou seja, temos, mas não merecemos. Temos a salvação, temos o perdão por causa do favor imerecido de Deus. Chamamos graça de Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Observe aí, Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Observe agora. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Ou seja, sem derramamento de sangue, não há salvação, não há perdão. Neste texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 13 até o 23, Paulo faz uma apresentação da pessoa e obra do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Quem é? Quem é? Olha o versículo 15. Este, referindo-se a Jesus, é o que? É a imagem do Deus invisível. No versículo 19, porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Jesus residisse toda a plenitude. Então, quem é o Senhor Jesus? Ele é Deus. Estava pensando hoje, seu Oswaldo, Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que se humanizou, é o Deus que se tornou homem. Dona Fátima, o profeta Isaías, falando sobre Jesus, ele diz, e o seu nome, aliás, ele é o Emanuel. Então Isaías chama Jesus de o Emanuel. Quando Mateus fala do nascimento de Jesus e faz menção a Isaías, Mateus explica, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então, dona Ângela, Jesus é o Deus conosco. É o Deus conosco. Jesus é Deus habitando entre nós. No princípio, João 1:1, né, Reginaldo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1, João 1:14, e o verbo se fez carne, tornou-se humano e habitou entre nós. João 18, Jesus é o unigênito de Deus, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seu seio é quem o revelou. Então Jesus veio revelar Deus. Ele diz, João 10:30, eu e o Pai somos um. Somos um. João 14:8 e 9, ele respondendo a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Hebreus 1:3, Jesus é o resplendor da sua glória, é a expressão exata do ser de Deus. Então quem é Jesus? É Deus. Jesus é Deus. Agora Paulo, aliás, ainda aqui em Colossenses, ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Agora, o que o Senhor Jesus fez? Quem é Jesus? Ele é Deus. Agora, o que ele fez? Jesus criou todas as coisas.
Observe aí Colossenses, capítulo 1:16. Pois nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Observe, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de Jesus. Se nós voltarmos, Reginaldo, para João, capítulo 1, versículo 3, nós vamos encontrar ali o verbo. Observe o que nós temos ali, João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É interessante, todas e nada. Então a positiva, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, como Deus, ele é criador. O que mais ele fez? Jesus é o criador e o Salvador. O Salvador. Nós já vimos aqui o versículo 13, Colossenses 1,13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas, nos salvou. Agora hoje nós vamos ver, em Jesus nós temos a redenção, a remissão, ou seja, o perdão para os nossos pecados. O tema nosso hoje é esse: o Senhor Jesus, o maior Redentor. O maior Redentor. Redentor é aquele que redime. Aquele que redime. Então nós vamos ver que ninguém redime como Jesus. Ninguém resgata como Jesus. Ninguém salva como Jesus. Jó, capítulo 19, eu creio que é importante. Achou Salmo? Antes do Salmo, Jó. Senhor Oswaldo, o senhor já ouviu da história de Jó? Já ouviu a história de Jó? Jó era um homem muito rico e, sob permissão de Deus, ele adoeceu, ele contraiu um câncer. A Bíblia fala, dona Fátima, que ele teve tumor maligno das plantas do pé ao alto da cabeça, corpo inteiro. Jó ficou pele e osso. O hálito dele cheirava mal, que ninguém conseguia ficar perto dele. Imagine um homem, o corpo inteiro tomado de tumores, de câncer, cheirando mal. Ele sentava e começava a raspar as feridas com um caco de telha. E nesta condição de Jó, ele diz assim, Jó 19:25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É interessante a gente pensar aqui em Jó. Ele está falando aqui de Jesus, uma profecia. E naquela situação, dona Fátima, ele diz: eu sei. E ele chama Jesus de meu Redentor. Então ele está dizendo, Jó diz, eu fui redimido, eu fui resgatado, eu fui salvo, eu fui perdoado por Jesus, meu Redentor. Salmo 19. Redentor, aquele que redime, aquele que salva, aquele que perdoa. Salmo 19, versículo 14. Observe aí as palavras de Davi.
Ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Observe, Senhor, rocha minha e redentor meu. Redentor, aquele que redime. Isaías capítulo 47. Isaías 47. 47, 4. Olha que coisa bonita. Isaías 47, versículo 4. Diz assim: quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Ainda Jeremias 50, versículo 6. Jeremias 50, versículo 6. Não é 6. Não é. Eu vou ficar devendo esta referência. Mas observaram, meu Redentor. Meus irmãos, felizes são aqueles que têm esta convicção. Reginaldo, felizes são aqueles que têm essa certeza de poder dirigir-se a Jesus e chamá-lo, não somente de Redentor que Ele é, mas chamar de meu Redentor. Felizes são aqueles que podem fazer a afirmação, referindo-se a Jesus, chamando-o de meu Redentor. Ou seja, em Jesus temos a redenção, ou seja, fomos redimidos. Que nós possamos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Mas, em primeiro lugar, eu achei necessário dar aqui o primeiro ponto, definição do termo redenção. Vamos definir aí. Não é uma palavra muito comum, muito usada no nosso dia a dia. Temos a redenção. Em Jesus temos a redenção. O que isto significa? Meus irmãos, a palavra ou a expressão redenção é um sinônimo de salvação. É um vocábulo para salvação. Não tem como nós falarmos em salvação sem pensar em pecado e em Jesus. Quando o anjo estava explicando para José a gravidez de Maria, ele diz: ela, referente a Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Por que Maria teria que colocar o nome de Jesus? O anjo conclui: porque ele salvará o seu povo do quê? Do pecado deles. Se nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a Bíblia, lá em 1 Timóteo 1,15, Paulo diz que fiel é a palavra e digna de inteira aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O próprio Jesus, lá em Lucas 19:10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, veio trazer redenção, veio trazer remissão, veio trazer perdão.
Vamos pensar nesta definição. Redenção é ato ou ação de remir. Redenção, ação de remir. O que é remir? No original, remir é adquirir algo de volta. É isso que significa. Significa também, dona Fátima, comprar de volta. Redenção, remir, comprar de volta mediante alto preço. Tem um cântico que nós cantamos, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Então, redenção é isso, é comprar de volta mediante alto preço. Vamos pensar o seguinte: nós éramos de Deus. Deus nos criou para Ele. Mas com a entrada do pecado, nós deixamos de sermos de Deus. Deus deixou de ser o nosso proprietário. Mas Deus, em seu amor, graça e misericórdia, Ele quis ter-nos de volta para Ele. Ele quis. Então, o que Ele fez? Ele nos resgatou. Resgatou mediante alto preço. Isto é redenção, é remissão, é resgate. É resgate. Pensa em resgate. Em resgate. Quando acontece um acidente, então vem o resgate. Qual a finalidade do resgate? Tirar aquela pessoa, livrar aquela pessoa daquele mal. Quando a gente ouve noticiário, jornal sobre sequestro, o que é que o sequestrador exige? O resgate. O que é o resgate? É pagamento. Então, vamos ilustrar assim. Com a entrada do pecado, nós fomos parar no cativeiro do pecado, na escravidão. Mas Deus quis ter-nos de volta. Então o que Ele fez? Pagou o preço do resgate. Pagou, seu Mário, o preço para o nosso resgate. A Bíblia chama de alto preço. Alto preço. Eu disse agora o cântico, eu sei que foi pago um alto preço. Um alto preço. Vamos voltar para o Salmo 49 que nós lemos agora no início do culto. Salmo 49. Observe a expressão do versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus, o quê? O seu resgate. Então, meus irmãos, ninguém pode pagar o resgate de uma alma. Ninguém. Por quê? O versículo 8. Pois o preço de uma redenção, o preço da redenção de uma alma é o quê? Caríssimo. Nós já sabemos que é redenção. É comprar de volta mediante alto preço. Já sabemos que ninguém pode pagar o preço do resgate de uma alma. Então quem é que paga? Quem é que pode pagar? O Senhor Deus. Então, o que o Senhor Deus fez? Se encarnou na pessoa do Senhor Jesus, se fez homem para morrer na cruz, para pagar o preço do resgate.
Vamos para Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro escreveu esta carta a uma igreja perseguida. Agora observe, o versículo 17 termina assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo. Vamos pensar assim, Reinaldo, Pedro dizendo à igreja: vocês estão peregrinando, vocês estão caminhando, sabendo. Ou seja, nunca esqueça disso. Do que? Nunca esqueça do preço do seu resgate. Olha o 18. Sabendo. Então nós, os resgatados, precisamos saber que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro aqui usou os dois elementos de mais valor, a prata e o ouro. E Pedro está dizendo que a nossa redenção, a nossa salvação, o perdão, não foi conquistado mediante pagamento de prata e ouro. É muito mais. Através de sangue. E não simplesmente sangue, mas sangue de Cristo. Sem defeito e sem mácula. Perceberam o preço de uma alma, o preço da nossa salvação? Redenção, comprar de volta, mediante alto preço. Qual foi o preço que Deus pagou para Ele mesmo, para nós sermos deles novamente? O sangue de Jesus. Por isso, meus irmãos, que eu digo, a alma, uma alma, ela não é ganha, ela é resgatada, ela é comprada através do sangue de Jesus. Segundo lugar, redenção, nós já sabemos que é através do sangue. Através do sangue. Nós lemos Hebreus 9, 22, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos pensar um pouco aqui no plano eterno do Senhor Deus. Plano eterno do Senhor Deus. Meus irmãos, nós nunca devemos esquecer de que a salvação é um plano eterno de Deus. É um plano que foi elaborado na eternidade passada. Também é chamada de pacto da redenção. Quando nós estudamos a ordem da salvação, nós estamos estudando sobre o pacto da redenção. Foi elaborado, foi planejado pelo Deus triuno na eternidade passada. Apocalipse 13, versículo 8. Nós estamos falando através do sangue. Apocalipse 13, 8 vai falar sobre pessoas que não irão adorar a besta. 8. E adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Fundação, dona Fátima, é criação. Pedro, nós lemos sobre o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da formação do mundo, antes da criação. Então, dona Fátima, o plano de Deus para a nossa salvação, vamos trazer para nós o plano, dona Fátima, o plano de Deus para a sua salvação, ele antecedeu a criação. Deus planejou salvar
antes do pecado. Seu Mário, quando o pecado entrou na raça humana através de Adão e Eva, o Senhor Deus já tinha o plano elaborado. Não foi depois do pecado que Deus correu para fazer um plano. Não! O pecado entrou, Deus já tinha o plano dele preparado, chamado de plano da salvação, ou pacto da redenção. Como? Através do sangue de Jesus. Hoje, Reginaldo, eu estava pensando sobre esse plano, esse maravilhoso plano da salvação. Neste maravilhoso plano, Dona Laura, o Deus Pai, coube a Ele nos escolher. Coube ao Deus Filho morrer na cruz em nosso lugar para nos salvar. Coube ao Deus Espírito Santo aplicar o sacrifício de Cristo no nosso coração. O Deus Pai escolheu, o Deus Filho redimiu, o Deus Espírito Santo selou. Por isso, Reginaldo, nós cremos na total e plena certeza e segurança da salvação, porque foi Deus que nos escolheu, foi Jesus que nos redimiu, o Espírito Santo que nos selou. Jesus chegou a dizer que nós estamos nas mãos do Pai, da mão do Pai ninguém tira. Nós somos redimidos. Em Jesus temos a redenção. Maravilhoso e eterno plano, salvação, obra do Deus triuno. Veja lá em Marcos 14, a ceia do Senhor. Marcos 14. Marcos 14, versículo 23 e 24. Na ceia, na instituição da ceia, a seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Redenção através do sangue. O Senhor Jesus, o maior redentor, nos redimiu do maior cativeiro pelo maior preço, o seu sangue. Meus irmãos, uma vida salva pela graça mediante a fé, custou para Deus a vida, o sangue do Senhor Jesus. Valorizemos a nossa salvação, a nossa redenção. Ela não foi adquirida a preço de prata e nem de ouro, mas a preço de sangue. E não qualquer sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu termino lendo Hebreus 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, o versículo... As minhas referências não é boa, não. Hebreus 9, falando sobre a redenção, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, isso é Jesus, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. O que é uma redenção eterna? Para sempre, não tem fim. Em Jesus temos a redenção. O que é redenção? É remir. O que é remir? É comprar de volta.
mediante alto preço. Com a entrada do pecado, Deus nos perdeu, vamos pensar assim, mas Ele quis ter-nos de volta, e o que Ele fez? Pagou o preço do nosso resgate. Nós custamos para Deus o sangue do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse agora há pouco, valorizemos a nossa tão grande e eterna salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar encerrando este culto. Graças te rendemos, Senhor, por esta hora, por este momento, por cada pessoa aqui nesse santuário, por cada pessoa em casa. E, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nos levando a compreender o valor da nossa tão grande e eterna salvação em Cristo Jesus. Que possamos ver uma vida de gratidão, de louvor, uma vida de adoração ao nosso amado e glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa o retorno para os nossos lares, a nossa noite, que tenhamos uma noite feliz, uma noite muito abençoada. Abençoa, Pai, esta igreja, protege, guarda e sustenta esta igreja. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está encerrado.